Falta de ética para um profissional que trabalha, um tratador que trabalha, não só o tratador, mas o biólogo, o veterinário, o zootecnista, os estagiários. A falta de ética num dia a dia de zoológico é a pessoa literalmente não se preocupar com o bem-estar animal. Nós estamos aqui não é para o nosso bem-estar, nós estamos aqui para o bem-estar animal. Na verdade, a palavra ética nunca está nunca está sozinha. O que está é o antiético. O que nós costumamos falar isso é antiético. Ainda que a gente não fale exatamente essa palavra, que é um pouco acadêmica, a gente fala, pô, isso está meio sacana com aquela pessoa, isso está meio chato, ou está muito imparcial, está muito parcial, digo. Que são formas de dizer um pouco, na maior parte das vezes, que alguma coisa está antiético, ou seja, que não está justo para um dos lados da notícia que nós estamos trabalhando. Então a gente chega por volta de 10 para 7 da manhã, né? O horário é das 7 às 5 horas. Chega 10 minutos mais cedo, vai começando já a preparar as comidas deles aqui na cozinha do zoológico, né? Depois a gente prepara alguns alimentos, deixa separado, alguém passa com o trator, né? E começa a fazer a distribuição. E antes que essa comida chegue com o trator até lá, a gente já está fazendo aquelas pequenas limpezas de manhã cedo, preparando o recinto, essas coisas. A gente tem uma regra que a gente nunca deve avançar o sinal de perigo do animal, né? Até que aqui no Zooparque Itatiba, graças a Deus, a gente tem uma liberdade muito grande para trabalhar com nossos animais, né? Mas a gente sempre respeita o limite do animal, né? A gente sabe quando o animal quer estar aceitando o seu comportamento ali ou não. Tem um limite. Muitas pessoas imaginam que um zoológico, você trabalhar com os animais, é você ficar abraçando os animais, você ficar fazendo carinho nos animais. E uma coisa que todos sabemos a única coisa que você vai fazer é passar a mão nesse animal. Não é normal para ele um ser humano ali abraçando, tirando uma fotinho com ele. Você tem o quê? Que oferecer um ambiente para ele e ali ele vai ficar de uma forma espontânea e natural. E a pessoa que não se preocupa com esses detalhes, para mim não é uma pessoa que tem uma característica de trabalhar em zoológico, é uma pessoa que vai trabalhar numa empresa, é uma pessoa que vai trabalhar num escritório, porque ali não tem vidas dependendo da sua qualidade de manejo, né? As pessoas acham que o zoológico é um lugar, às vezes é um lugar só para uma vitrine, né? Que o animal tá lá, ele tem que olhar, o animal tem que fazer o que ele quer. Tipo, eu queria tirar foto do tigre, mas ele tá dormindo, eu queria ele aqui na frente. Não é assim, né? Cutuca, joga pedra, ele tem que andar, ele tem que correr, ele tem que voar, porque senão para mim não tá bom. Isso tem... E é função da gente também ficar atento e orientar, né? Olha o jacaré. Um jacaré. Nossa! Ó, pode subir. Ele está fora do ambiente dele, né, natural. Por exemplo, um recinto desse é lindo, maravilhoso, grande, né? Mas mesmo assim ele está fechado, ele está condicionado aqui. Então você tem que oferecer para ele alguma coisa para imitar ou tentar imitar o ambiente natural dele, né? Por exemplo, os bichos estão reproduzindo agora. O que ele precisa fazer o ninho? Ele precisa de material, ele precisa de galho, ele precisa de folha seca, alguma coisa. Então não dá para você rastelar tudo aqui, deixar tudo limpinho, o animal vai ficar lá, né? Você tem que saber a hora também, a época reprodutiva, quando começa,
para começar a oferecer isso, preparar alguns ninhos também para eles incentivar, né, o bicho a reproduzir. Muita gente acha que alimentar, ou cuidar, ou trabalhar em zoológico é ficar pegando o bichinho no colo. Ai, que bonitinho, né? O abraça-panda, sabe? A gente chama... Ai, é muito gostoso. E não é isso, né? Tem todo aquilo que eu já falei, a responsabilidade de cuidar. E a gente tem bicho que você não pode ficar fazendo... Porque você estraga o animal, literalmente. Você não pode pegar... Isso influencia muito na reprodução do bicho. O bicho acha que você é o parceiro dele e não o outro bicho, né? Eu sou fascinado por zoológicos. Eu sou uma criança com os zoológicos. Eu entendo e respeito os defensores dos animais, mas não me comovo com os radicais nesse campo, que são cada vez mais numerosos. Acho que uma vez que nasceram em cativeiro e um zoológico possa dar condições para eles de alimentação ou condições semelhantes ao hábitat natural deles, eu acho que é interessante, é saudável. Gosto muito de trabalhar com animais, mas também eu acho que às vezes a gente fala, as pessoas perguntam o que é mais importante aqui no zoológico. Eu acho assim, quem trabalha com animais é o mais importante, do que os animais são vítimas da gente, né? Eles estão aqui porque eles querem. A gente colocou eles aqui, então também a gente tem que estar bem, tem que conhecer para poder manter eles bem aqui no cativeiro. Então a gente tem que estar bem para os animais estar bem, entendeu? A gente tem que estar feliz para os animais estarem bem. A gente tem que estar atento para os animais não terem um problema de saúde ou problema de alimentação. Primeiramente, eu tenho que estar bem para cuidar bem dos animais. Não adianta eu gosto de animal, mas eu não estou bem, eu não estou nem aí, e aí? Só gostar não adianta. É interessante para as crianças verem como funciona o mundo animal. É engraçado que quando eu era adolescente, era menor, eu devia ter uns 11 anos e tal, eu tava no zoológico uma vez e eu vi uma jaula de uns lobos lá. E eu falei, pai, eu quero contribuir com esses lobos e tal, quero que eles coloquem uma plaquinha lá, Guilherme Ginestrante ajuda a bancar os lobos. Não sei, porque eu me apaixonei pelos lobos lá, gostei daquilo e tal. E hoje eu acho que é uma coisa completamente idiota. Eu acho que assim, esse zoológico pode ser interessante, mas é uma coisa desprezível, eu acho, né? Quer dizer, manter um animal a vida inteira lá num cercadinho pequeno e tal. Um zoológico moderno, ele vai trabalhar 4 pilares. A questão da pesquisa. Então tudo que nós temos aqui em um zoológico é informação, são dados. Você como um bom técnico, você como um funcionário do zoológico, você tem que entender essa informação e tem que anotar. Através dela você consegue fazer o que para a gente é o mais importante, que é a questão da conservação. Então hoje a biodiversidade, não só brasileira, mas de vários países mundiais, ela está em declínio. Então muitas espécies são espécies ameaçadas que não existe mais a condição de você trabalhar somente a conservação delas em vida livre. Então você utiliza de zoológicos para você formar uma população estável, para você reproduzir essa espécie e através dessa população você possa oferecer a ela um status de conservação. Uma terceira questão é o quesito educação. Então a gente recebe centenas, milhares de crianças e através da informação, através da educação ambiental, você consegue conscientizar essas crianças para entender a importância que é a preservação e conservação do meio ambiente. E aquela última questão, que foi porque os zoológicos iniciaram isso centenas de anos atrás, é a questão do lazer, é a questão cultural, social, das pessoas passearem, das pessoas terem um dia agradável num ambiente natural, num ambiente onde elas vão enriquecer aquele dia a dia dela de alguma forma, tá?
zoológico nesse sentido de ética para com os animais, é um absurdo, né? Nos últimos anos, essa história de zoológico andou virando alvo, né, de ambientalistas, de demonstrar que aquilo é uma coisa muito negativa para com os animais. É algo que não tinha passado pela minha cabeça até eu ver esse tipo de revolta aí dos ambientalistas e tal. É triste. Eu lembro, o Superman tinha na Fortaleza da Solidão, Super-Homem, na Fortaleza da Solidão, um zoológico de animais intergalácticos. Nunca me passou pela cabeça que era meio sacanagem com aqueles bichos. E nem quem alimentava os animais intergalácticos do Super-Homem, porque ele não tinha um funcionário de zoológico lá na fortaleza dele. Eu fiz recentemente uma matéria na Ilustrada que deu uma polêmica danada, como todas essas matérias dão, que era um livro de um cara que foi talvez o maior caçador brasileiro na África. É um cara que hoje está com 80 e tantos anos, mas que estava lançando pela primeira vez no Brasil um livro sobre as caçadas dele na África, na época em que as restrições para se caçar eram muito pequenas, não era como hoje que você tem. Então o cara matou dezenas, centenas de leões, de elefantes, de rinocerontes, de búfalo. Então eu fiz uma entrevista com ele, falei sobre o livro e várias pessoas escreveram, gente dizendo, como é que vocês dão a capa para um safado feito esse, matador, um assassino? E na verdade eu acho que talvez você deva relativizar, eu acho que ele não deve nem ser tratado como um herói, como alguns podem ver, um herói das antigas, nem como um assassino. Eu acho que é mais complexo do que parece. E os zoológicos são mais complexos do que parecem, tanto para os defensores dos animais, quanto para os que acham que deve haver um animal preso em cada esquina e tal. É mais complexo, tem mais nuances do que o fla-flu que se coloca. Como sempre, como tudo, né? Como se faz fotografia hoje, né, na medida em que a fotografia durante tantos anos foi considerada um retrato da realidade, ou uma representação, não um retrato fiel, porque nunca vai ser. Não? A realidade é tridimensional, tem movimento, a fotografia não. É um pedaço de papel com uma imagem lá em cima. Né? Então, ela sempre foi vista dessa maneira, como representando um fato, né? Passando pelo filtro do olhar, né, de um fotógrafo. Mas hoje você não acredita mais, ela não tem mais aquela credibilidade. Você olha e fala, mas esse céu é aquele que estava lá mesmo? Né? Ou né, se pegou emprestado de outro lugar? Né? Será que a foto está tão bem composta? Né? Ou o Photoshop tirou, né, qualquer ruído visual aí de cima? Então isso complica muito, porque é uma possibilidade de tecnologia maravilhosa, adoro. Né? Quer dizer, me pegou um pouco tarde, se eu fosse jovem eu teria muito mais habilidade no computador, né? Mas faço uso dele, só fotografo com digital. Mas se coloca uma questão, né? Eu ainda acho que não sofro tanto, porque eu estou habituado a fotografar com todas as limitações da fotografia analógica. Né? Agora, hoje eu não sei como é a cabeça de um jovem fotógrafo que já fotografa com digital, contando com todas as possibilidades de transformar aquilo, né, que ele talvez não tenha conseguido captar. Então a fotografia mudou um pouco. Né? Não que hoje seja mais fácil, acho que o resultado final é o que interessa, sendo fotografia, ou simplesmente o registro de uma como é que fala assim, uma instalação, né? Algo comportamental, também tem que o artista também se representa ali e tal.
Nós jornalistas, por exemplo, no meu caso, eu tive aula de ética na faculdade. Ética 1 e ética 2. Típica aula que os alunos não se interessam. Mas não é prerrogativa da ética. Eu diria que os alunos de jornalismo não se interessam por aula nenhuma. Essa era só mais uma. Não é porque somos todos antiéticos. Na verdade, eu diria que a ética é uma coisa bastante presente no dia a dia. Porque a nossa profissão se trata de você estar noticiando um fato e você necessariamente está envolvendo uma série de pessoas. Buscar ver todos os lados envolvidos numa questão. Essa é a mais elementar de todas, mas eu não posso deixar de dizer, porque jornalisticamente essa figura do outro lado, que é muito consagrada, a Folha, inclusive, tem um espaço que qualquer matéria de denúncia, em que alguém acuse alguém, que alguém ataque alguém, obrigatoriamente você precisa ter um outro lado. Isso eu acho que tem que ser um dever que nasce com o jornalista, de procurar todos os lados. E quando eu falo, quem está sendo investigado, quem está sendo acusado, quem está sendo... Isso talvez valha mais para a necessidade de você ter o outro lado formal, o outro lado, um título à parte. Mas isso precede essa necessidade. Isso se ninguém está acusando ninguém, mas alguém está falando de um terceiro, você precisa ouvir aquele terceiro. Tem uma coisa interessante que se alguém se sentiu ofendido, sai uma crítica, resenha, uma matéria que a pessoa se sentiu de alguma maneira ofendida e tal, você dá uma réplica. Aí a pessoa que fez o texto original, se ela ficar ofendida com a réplica, ela pode dar uma tréplica. E aí depois, parece que depois que teve a réplica e a tréplica, combina. Se o outro quiser fazer de novo uma quadréplica, a gente combinou. Então agora vão sair 2 textos, um do lado do outro, e acabou a conversa. Assim, acabou essa briga, cada um vai pro seu canto, não tem mais. Então, assim, isso você vê muito no jornalismo, são questões muito, aparentemente bobas, menores, mas não, acho que isso é a seiva da ética jornalística. Que uma história é sempre protagonizada e vivida por muita gente para que haja uma versão só dela. É engraçado que ética, bom, como eu não cheguei a ter justamente essa disciplina na faculdade, é uma coisa que eu aprendi justamente aqui na Folha, né? Quer dizer, ética no dia a dia, ética enquanto você faz, né? Então, eu não tenho assim, embasamento teórico da ética, uma ética prática, uma ética de discutir com o meu chefe, de olha, é o seguinte, eu tô com essa história aqui, só que é uma história que é um baita furo, mas se eu der, eu vou expor a pessoa, mas vou expor a pessoa a um risco. Será que é ético a gente publicar isso? Não, acho que não é ético. Mas eu acho que eu publicaria por tal coisa. Não, e se a gente trocar o nome dela, se a gente colocar um nome falso, mas deixar isso bem claro, então talvez a gente consiga publicar essa matéria sem estar colocando a vida da pessoa em risco e tal. Isso, na verdade, é algum desdobramento que eu vejo da ética na minha profissão, no dia a dia. Como a gente tem aqui, ele tem muita responsabilidade, por exemplo, com o que fala, né? Aqui com o que a gente faz e ele com o que ele fala. Que vai influenciar na vida de cada um lá de quem está vendo do outro lado, né? Não só o jornalista de TV ou escrita. Tem que pensar muito no que ele vai falar e arcar depois com a responsabilidade que ele falou. A relação primordial que nós jornalistas temos é com o leitor, né? Eu acho que assim, a obrigação ética nossa é informar o fato na sua inteireza, informar 100% daquele fato. Eu acho que assim, a ética não esconder nada, é não ter o rabo preso, não achar que o leitor, na verdade, ele está pagando de alguma forma o nosso trabalho para que ele seja informado da forma mais completa possível. Eu acho que assim, a ética passa inclusive por você ter uma pauta nas mãos que é importante, que é do interesse do leitor,
e você às vezes achar que, bom, mas se eu publicar eu posso ficar queimado com tal fonte. Eu acho que esse tipo de coisa que você não pode pensar. Eu acho que assim, você não pode ter o rabo preso com fonte nenhuma. Eu acho que o grande compromisso do jornalista é com o leitor. Então eu acho que isso já passa desde o momento da pauta, de você propor aquela pauta, mesmo sabendo que aquilo pode de alguma forma te queimar com tal cineasta ou te queimar com tal diretor. Eu acho que não, eu acho que as pessoas têm o direito de saber, as pessoas estão pagando o jornal para saber sobre isso, né? Talvez especialmente na minha coluna, né, que é no painel das letras, sai aos sábados, que são notas do mercado editorial. E de vez em quando tem, assim, você tem que lidar com umas questões delicadas, assim, uma pessoa que você sabe que é uma pessoa pessoa bacana e tal, mas aí tem uma história que jornalisticamente é interessante, é difícil falar sobre isso. E no geral eu acabo publicando, assim, já aconteceu de eu pensar assim entre prós e contras e falar, tipo assim, às vezes um editor pequeno, que é um cara que faz um puta trabalho bom, e aí de repente alguém vem criticando uma edição do livro do cara e fala, pô, o cara faz tanta coisa boa, porque tem um problema numa edição, talvez eu acho, não sei se vale a pena, assim. Talvez seja uma coisa mais... também tem o limite entre o que é notícia e o que é um pouco ali picuinha também, sabe? Claro que eu já errei a mão, assim, tenho certeza que eu já errei a mão, especialmente, por exemplo, eu cubro política cultural. E aí talvez eu tenha uma dimensão muito pequena do que é a pressão política que o pessoal lá de poder acompanha diariamente, sabe, assim, porque política cultural é a ralé das políticas ali, né, ninguém dá muita bola e tal, em Brasília, sei lá, mas ainda assim você percebe, às vezes, você tem que diferenciar o que é notícia e o que é alguém querendo prejudicar alguém e usando você para isso, sabe, usando o jornal para isso, sabe? O primeiro passo, acho, para resolver esse enigma, essa equação, é o seguinte: imparcialidade não existe. Nós tentamos ser imparciais e buscamos ser o mais imparciais possíveis, mas imparcialidade realmente não existe. Se eu for escrever uma matéria e o Guilherme ou a Raquel ou você for escrever uma matéria do Bob Dylan, ela vai sair diferente, porque cada um de nós temos visões diferentes de vida e experiências diferentes, e não vai ser a mesma coisa, não são robôs escrevendo. Então não buscamos nesse caso essa imparcialidade. Quando você chama um jornalista para fazer uma matéria, você está querendo ver aquela matéria através da lente daquele cara, dos olhos daquele cara. Você tem que pegar um resenhista que entenda do assunto, mas o resenhista tem que ter certeza de que ele não tem nenhuma relação com o autor. Geralmente, quando duas pessoas entendem do mesmo assunto, ou elas são amigas ou elas são inimigas. Então isso já reduz bastante o campo de possibilidades de resenhistas, de encontrar um resenhista. O lançamento do último livro do Chico Buarque, eu já fui de cara em um crítico que eu achava que falaria bem e outro crítico que eu achava que falaria mal, para publicar duas visões. Ou seja, eu sabia que tem o gosto daqueles caras lá no meio. Então nós tentamos jogar também com essa informação extra na hora que a gente cria a pauta ou cria a edição. Eu não falei para eles, eu quero que você fale mal ou fale bem, mas estava claro ali que eles tinham essa carreira que seguia para aquilo. Raramente leio o jornal impresso, vou ser sincero com você, até porque eu moro aqui no zoológico também, os funcionários nós moramos aqui no zooparque, e nós não temos acesso a esse material, né? Então não é como uma cidade que você compra um jornal, que você saiu do almoço, você vai ler um jornal. A gente acaba ficando mais isolado aqui no zoológico, que não é próximo a uma cidade até. E a gente lê a gente pega essas matérias de jornais, mas de uma questão mais online mesmo, pela própria internet, né? É um lugar, eu acesso informação hoje diariamente pela própria internet, mas pela falta do papel mesmo, porque eu gosto muito de revista, gosto muito de jornal e principalmente de livros também. Não, agora com a internet não, eu vejo portais de notícias assim, de manhã acordo e vejo essas notícias, eu gosto de notícia, né, de novidade, tipo último segundo, entendeu? Mas não sou viciado. Hoje a concorrência
o perfil da concorrência está mudando, né? Quer dizer, os principais concorrentes, aí eu falo da Folha, os principais concorrentes da Folha continuam sendo os grandes jornais. O novo perfil da concorrência, que eu digo é que agora, com a internet em todo lugar, a internet em tablet, em celular, em smartphone e tal, e a notícia podendo ser produzida a qualquer hora, em qualquer lugar, você tem um perfil, digamos, mais veloz e uma concorrência mais espalhada, tá? Que te força a pensar um pouco. Mas os concorrentes, repito, continuam sendo esses grandes jornais. Eu não sei nem se é bom falar isso, mas enfim, eu falo como brincadeira aqui. As pessoas falam muito, a gente fez muita matéria sobre o fim do livro, né? E aí eu até brinco, assim, às vezes eu acho que um dia vai sair um livro sobre o fim dos jornais. Se for ver, vai ser mais provável do que fazer uma matéria sobre o fim do livro de verdade.